Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma semana de 180 segundos, no espaço de comunicação da Centrobanca. O tema incontornável da semana que ontem terminou foi o anúncio do Governo de um conjunto de medidas apelidadas como de combate à inflação. Já se torna repetitivo recordar o impacto que a vaga inflacionista que estamos a atravessar tem no custo de vida de cada um de nós, que este tipo de fenómeno já não ocorria há mais de 30 anos na nossa sociedade e que, não se verificando uma atualização salarial equivalente nem reduções fiscais que promovam um efetivo aumento do rendimento disponível, é o poder de compra dos cidadãos e das famílias que sofre uma fortíssima compressão. E como referi há poucos dias, e em qualquer circunstância, menos poder de compra significa menos qualidade de vida. Apesar de mentalmente darmos uma maior atenção àquelas que são as tipologias de despesa que mais repetidamente realizamos, e como tal sentirmos mais significativamente a inflação em áreas como, por exemplo, as da alimentação ou dos combustíveis, não há hoje nenhum setor que esteja imune nos aumentos de preços. E há dias o site Idealista mostrava num trabalho simultaneamente simples, mas exaustivo, onde podíamos sentir a inflação no nosso dia-a-dia, e a lista é muito ampla e não cessa de aumentar. Começando por lembrar que este fenómeno é global e está a assolar todo o continente europeu em medida bastante semelhante à que está a ocorrer em Portugal, e que se há uma prática mais ou menos estabilizada de atualização de preços de bens e serviços no início de cada ano, a espiral inflacionista que está a fazer com que esta atualização se antecipe e, em muitos casos, esteja a ocorrer com uma frequência sem qualquer paralelo nestas últimas décadas. Todos os bens e serviços relacionados com a energia e a alimentação são dos que mais pesam nos bolsos dos portugueses. E, embora eles sejam provavelmente os mais vulneráveis às alterações da economia mundial, o Banco de Portugal, por exemplo, dizia há pouco tempo que a inflação está a contagiar bens e serviços que têm preços historicamente mais estáveis. Casos da educação, da saúde, das rendas, da restauração ou o próprio crédito ao consumo. Logo no dia seguinte ao anúncio das medidas do Governo, Pedro Santos Guerreiro, num artigo na CNN, sintetizava o que nas mesmas havia surpreendido, considerava insuficiente e aquilo que, em sua opinião, havia faltado. Chamando desde logo a atenção para que entre o que foi anunciado no dia 5, que falta anunciar, e a parte 2, que será a proposta de Orçamento de Estado para 2023, que será apresentada daqui a pouco mais de um mês, faltará saber ainda muita coisa sobre como será a vida dos portugueses nos próximos meses e no próximo ano. Em relação ao que não foi incluído no pacote, ficou a faltar seguramente medidas para as empresas, que estão prometidas para daqui a poucos dias, sendo que o essencial deverá recair na fatura energética, seja no gás natural, na eletricidade ou nos combustíveis. Não foi, por exemplo, anunciado qualquer apoio à compra do gás de garrafa. Nem foi reposto o apoio extraordinário ao cabaz alimentar, substituído nesse caso por apoios diretos às famílias. Não houve nenhuma indicação quanto a aumentos da função pública. Foi anunciado um teto para as rendas, mas as famílias com dívidas, nomeadamente os créditos à habitação, não viram criado qualquer apoio para enfrentar o pesado aumento dos juros nas prestações. Nada foi referido à despesa e investimento na área da saúde. Insuficiente ou inadequado, por outro lado, é claro a espera acrescida para as empresas e a constatação que a maioria das medidas anunciadas não anula nem mitiga efetivamente a inflação. Alguns preços não descem, apenas sobem menos. Casos, por exemplo, do impacto da descida dos impostos na gasolina ou no gasóleo. No gás natural propõe-se apenas a transferência do mercado liberalizado para o mercado regulado. Na eletricidade, a descida do IVA de 13% para 6% abrange uma pequena parcela da fatura. O aumento das pensões anula a perda de poder de compra efetivamente em 2022, mas como tem sido sucessivamente criticado, não estende os seus efeitos para depois de 2024, a altura em que os pensionistas terão perdido retroativamente parte do poder de compra. O cheque de 125 euros por não pensionista com salário até 2.700 euros e o apoio de 50 euros por filho, ainda que simpáticos, são circunscritos no tempo e estão muito longe de compensar a perda de poder de compra sofrida em 2022. Apesar de medidas como o plafonamento do aumento das rendas ou os já célebres cheques poderem merecer uma receptividade positiva por parte dos respectivos beneficiários e de o âmbito ser alargado a mais contribuintes do que inicialmente se supunha, o Governo optou uma vez mais por atuar do lado da despesa e não do lado da receita. Preferiu entregar os apoios sob a forma de subsidiação e não de abdicar, ainda que de forma pré-definida no tempo, e arrecadação fiscal, fazendo com que essas medidas assumam um caráter bastante mais procíclico, ao invés de ser um pacote anticíclico, como seria, julgamos, mais adequado. Assim, não foram aprovadas novas medidas envolvendo a área fiscal, com exceção do prolongamento da redução do imposto sobre os combustíveis e da compensação em sede de IRS ou IRC dos proprietários, ainda que neste caso em formato definido. Não houve, pois, mexidas nos escalões nem nas taxas do IRS ou do IRC. Não houve qualquer alteração a nível das taxas de IVA, nem, como seria mais recomendável, na redução da percentagem do imposto, ou, em especial no caso da taxa reduzida, nem, como escolhe ser aventado, na taxa aplicável ao chamado cabaz de produtos básicos. Acima de tudo, parece certo que este pacote de apoios está muito longe de compensar a redução do poder de compra que as famílias portuguesas estão a absorver e a sofrer. E essa redução vai ter de forma crescente impacto no nosso mercado,
nas nossas empresas e nas nossas marcas. Boa semana e, apesar de tudo, bom trabalho.